Bom dia, tudo bem? Então, falando sobre design emoção, um dos grandes problemas que eu acredito que a gente tem quando fala sobre o tal do design e a sua relação com a emoção é que a gente não entende muito bem como funcionam as próprias emoções, as nossas próprias emoções, e como elas estão envolvidas em tudo que a gente faz. É engraçado a gente ver uma imagem desse tipo e imaginar como a gente olha para ela e naturalmente pode imaginar ou citar emoções, né? Pode falar em desejo, pode falar em admiração pelo trabalho de alguém que fez isso. Então, quando a gente fala em design e emoção, a gente está falando exatamente da mesma coisa, né? Do mesmo tipo de processo, da forma como a gente, bota em aspas, né, manipula os elementos da natureza, né, e transforma eles em alguma coisa que tenha um impacto sobre as pessoas. Então, isso está em tudo que a gente faz. Isso não é uma novidade. Então, a questão, a primeira questão que aparece aí é que para entender a emoção, nós precisamos entender como as pessoas pensam. Então, é claro que existe uma parte das nossas emoções, como ansiedade, por exemplo, né, que parecem para nós, às vezes, sem origem. A gente, às vezes, nem entende de onde vem, né? Mas boa parte delas, em especial aquelas que estão relacionadas aos nossos negócios, elas podem ser entendidas a partir da forma como as pessoas pensam sobre o que a gente projeta para elas, né? Então, quando a gente olha essa imagem e imagina que tipo de música essa mulher está ouvindo, né? Certamente o que agrada alguns aqui pode ser repulsivo para mim. E isso está associado com uma série de crenças, com coisas que eu aprendi na vida, com o que é bacana ou não é, com o que é culturalmente válido ou interessante, talvez para ela funcione. Então, o que é prazeroso para ela pode ser, né, pode me gerar repulsa. Então, a minha questão aí era associar essas duas palavras, né? A história da cabeça, o que se passa pela cabeça, né, com as nossas emoções. Então, quando a gente olha uma alimentação vegana, por exemplo, né, a gente pode claramente entender que existem uma série de pessoas, como a Dani estava falando, que olham para esse tipo de imagem e podem pensar: ah, que bacana, isso tem a ver com os meus valores. E talvez prefiram consumir de organizações, de marcas que estejam identificadas com isso. Então a gente não precisa se esforçar para chamar a atenção delas, né, porque a ideia de como vender e o lucro, ele vem a partir dessa identificação. Isso, para a minha geração, não era comum. A minha geração foi muito ligada em marcas bacanas. As novas consomem essas marcas se perceberem, ah, isso aí tem a ver comigo, né? Teve um momento em que o pessoal estava naquela onda do no brand, né? Que era basicamente uma negação do que a minha geração fez, né? Detonando a minha geração, mas é isso aí. Mas é verdade, né? Fazer o quê? Mas o pessoal agora já volta, bah, essas marcas podem ser bacanas na medida em que elas me ajudam a identificar o que é válido ou o que não é, o que tem a ver comigo ou não. Então, essa questão das avaliações não funcionam só para situações de consumo. Por isso que eu disse, né? Peguem e observem a forma como a gente se sente, não é difícil fazer isso. Então, essa imagem mostra que o que pode ser estimulante para algumas pessoas pode ser apavorante para mim. Eu sou um nerd, né? Eu cresci, né? Me bota num skate em movimento, sabe? Isso para mim é... O negócio anda muito rápido. Né? Não é para mim. Bota ali o meu livrinho, bota no sofá que eu estou feliz. Então, é verdade. Então, o que eu quero dizer, a mensagem disso tudo, até aqui é essa, que as emoções elas acontecem a partir de gatilhos. Tá? Vamos entender como a gente leva isso. Quando eu e o Rodrigo, a gente começou um negócio lá em 1947, né, a gente falava muito que gostaria que as empresas, que as pessoas que nos contratassem, confiassem no nosso trabalho. Né? Isso é uma emoção. Então, a gente tem um propósito, né, sempre teve e pensou, essa é a forma com que nós gostaríamos de ser reconhecidos. Mas vamos entender assim,
que, trabalhando com esses estudos sobre consumidor, às vezes a gente estava com pessoas que tinham aquele perfil mais técnico, que gostam de ser desafiadas, elas querem te contratar vendo que tu sabe mais que elas em algum motivo, em alguma coisa, né? Tipo, esses caras sabem, então vale a pena contratar o serviço deles. Mas tem um outro pessoal, talvez mais desconstruído, com um perfil mais criativo, que gostaria de participar, que esse tipo de resposta não gera confiança nenhuma, né? Pelo contrário, o que esses caras estão fazendo? Então, a gente teve que entender que não basta ser confiável, aí está a questão da emoção, né? Ser confiável a gente sempre foi, está aí fazendo um trabalho bacana, sério, desde 1947, como eu falei. Mas a questão é, as pessoas têm que perceber esse valor, né? Então, não é só ser, é como a gente passa, como a gente se conecta com as pessoas. Isso tanto B2C como B2B, que é o meu exemplo aqui, né? Vai ter que ser. Já falei 10? Não pode ser. 10? Faltam 10. Obrigado. Não, sou muito difícil, né? Eu vou aproveitar para dar mais um exemplo, então. Sabem que, como eu falo, assim, que a gente entender as próprias emoções e como a gente se relaciona com elas, para mim é a grande chave de tudo, né? Eu sou um cara socialmente inadequado, ansioso, né? Eu cresci lá com o meu livrinho no canto, como eu falei, né? E eu adoro ser professor. Para mim, de tudo assim que tem relação com a minha identidade, ser professor é uma das mais importantes, assim. Só que assim, gente, eu dou aula desde 2004 no ensino superior, né? Eu nunca entrei numa turma nova sem ficar ansioso. Toda vez, mão gelada, sabe? Aquela coisa assim. Até que eu aprendi, olha, isso aí pode ser muito bacana. Como eu posso usar as minhas emoções a meu favor? Eu sempre pensei uma aula como um projeto, né? Tudo a gente pode projetar, né, Gustavo? Sempre pensei na minha aula como um projeto. E essa ansiedade me ajudou a entender que nunca eu entraria para dar uma aula, uma palestra, alguma coisa que não fosse a melhor aula que eu posso dar. Porque é o que me ajudaria a me entender e aceitar as minhas próprias emoções. Isso é o que a gente faz no negócio, é isso que a gente faz, de uma forma geral, com o mercado, né? Então, a experiência emocional acompanha as pessoas ao longo do dia. Então, podem riscar do vocabulário, né, do repertório mental, essa ideia de que existem contextos e produtos que envolvem emoção e outros não. Emoção está em tudo. Está interessado no que eu estou falando? Interesse é uma emoção. Está achando, esse psicólogo viajando nesse negócio, autobiográfico, contando a ansiedade dele, não estou nem aí, talvez seja neutro, esteja com, né, do neutro para o tédio. Mas tudo isso é, né, todas essas são respostas emocionais. Então, não apenas em grandes eventos, em situações importantes, mas nos momentos mais ordinários, que podem significar para alguns de vocês, talvez um relaxamento, uma sensação de, me ralei hoje o dia inteiro, então esse é um momento para mim. Então, vejam como esse relaxamento pode estar associado a um produto muito simples, né? Então, a emoção está em tudo, ela está no chuveiro que a gente usou antes de vir para cá, né? E mesmo os momentos mais ordinários podem representar coisas totalmente diferentes para as pessoas. Eu conheço alguns que veem a história do banho como algo absolutamente funcional. Para mim, assim, é o momento. Estou lá super me achando de, esse é o meu momento, que o dia foi aquele horror. E então, né, que está difícil, vocês sabem, né? O negócio vai muito rápido, assim, o tempo, inclusive. Então, a história aqui, desculpa, tá? A história aqui é que a gente circula, né? A gente pode acordar aqui com aquele despertador tocando, dá para ver a cara, né, de reprovação, assim, e uma série de produtos e serviços vão modificando a nossa posição aqui. Ter uma aula bacana de manhã cedo, assistir uma palestra interessante, né, ouvir um tipo de música. Então, é o que eu digo, a gente manipula as próprias emoções o tempo todo. E eu não falo manipula num mau sentido, né? A gente pode tornar a nossa vida melhor, como a gente pode pensar nos produtos e serviços que a gente projeta a partir dessa lógica também.
Então, isso é só uma representação da mesma história. Eu, tentando respeitar o tempo, fiz um esforço de síntese nesse momento para que vocês possam sair daqui com uma ideia de como eu faço, o que eu faço com isso. Tá? Primeiro, conectar a proposta, o propósito das marcas com uma promessa emocional. Como eu falei aqui, é um serviço, lida com grana das empresas, lida com confiança dos outros, então confiança é um valor fundamental, a gente sempre falou muito sobre isso. Né? Então pensem, desejo, inspiração, as minhas aulas eu sempre penso na inspiração. Né? Essa é a história como eu falei, dos gatilhos. Lembra que eu estava falando? Os gatilhos de uma emoção. A questão é, que atributos dessa nossa marca, ou desse nosso serviço, ou dessa nossa palestra, podem ser traduzidos de uma forma experiencial? Quais são os gatilhos dessa experiência para o público-alvo? Eu lembro lá quando eu fiz psicologia, uma aula legal que a gente adorava, pensa em serviço, tá? Tô falando em educação. Era quando o professor dava aquele livro para a gente ler, chegava, sentava, assim, organizava aquele círculo, e a aula era, então, o que vocês acharam sobre isso? Que coisa maravilhosa, eu adorava aquelas aulas. Né? Tenho certeza que muita gente das áreas aplicadas odiaria aquilo. Então, mas vejam, o desafio aí está entender quais são os gatilhos, o que desperta, o que provoca dessa inspiração nesses contextos diferentes. Né? Eu não estou dizendo que todas têm que bater na questão da inspiração, estou dizendo que para mim é um valor importante. É assim que eu penso, né, a profissão. Então, o último passo, se vocês querem separar a pesquisa de projeto, coisa que eu não entendo muito, mas tem muita gente que tenta assim, né, fazer essa divisão mental, projetar ou botar a mão na massa é a última coisa que a gente faz depois dessa história toda. Né? Primeiro, entender que marca é essa. Segundo, entender que respostas emocionais a gente gostaria, né, de trabalhar com as pessoas, de levar para o público, que ajude as pessoas a entender o que é essa nossa marca. Pesquisar, e se quiserem, fica uma pergunta meio encomendada, se alguém tiver interesse, né, discutir método, a gente pode usar desde ferramentas muito simples, como entrevistar as pessoas, acompanhar as tendências, sabe? Quando vai ao mercado, sei lá, observar o que guia o consumo das pessoas, ler. Acabou? Eu estou quase. Né? Então, observar esses comportamentos desde internet até o dia a dia. Tem muitos métodos aí. A questão é, a gente não consegue hoje chegar no mão na massa e ter uma proposta em termos emocionais de uma forma desgovernada. A gente precisa, assim, isso é trabalho, né? Tem empresa, tem pessoas, tem funcionários, tem lucro, tem muita coisa envolvida, e a questão é, para que nós possamos, né, criar um compromisso com que experiência a gente entrega para as pessoas, tem que passar por isso aí. Definir, estudar os gatilhos, o que provoca, né, e levar isso para o nosso projeto. Certo? Então é isso. Obrigado.